Olá, nós vamos novamente ver mais um autor nesse panorama da nossa filosofia contemporânea. Ou melhor, uma autora. Uma autora que tem uma obra lindíssima, que escreve sobre o próximo, que não é aquele que eu amo, é todo ser que passa por mim. Você pensou em quem é o seu próximo? Seu próximo hoje. Quem é o seu próximo nesses tempos de reclusão e pandemia? Vamos pensar um pouquinho com Edith Stein. Nós já vimos um pouco desse panorama da filosofia contemporânea e vimos que uma das linhas é a fenomenologia ou existencialismo. Semana passada nós vimos sobre Kierkegaard e Schopenhauer. O Schopenhauer tão importante para a fenomenologia e o Kierkegaard para o existencialismo, mas que se entrecruzam. E na linha de pensar o fenômeno, né, uma disciplina como Kierkegaard, nós temos Edith Stein. Ela que nasceu na Breslávia em 1891 e morreu em 1942. Mas que lugar é esse? Que nome é esse? Esse nome polonês estranho? Sim, ela é polonesa, ela é uma judia polonesa e que, inclusive, é uma santa canonizada na Igreja Católica, Santa Teresa Benedita da Cruz. Santa Teresa Benedita da Cruz é Judith Stein, judia, polonesa, que na sua adolescência se tornou agnóstica, mas quando foi estudar filosofia, ela se converteu, né? Mostrando uma coisa que é muito interessante, derrubando um dos mitos que existem de que filosofia e fé são incompatíveis. Nós vimos em Kierkegaard, nós já vimos em Agostinho, nós já vimos em Tomás de Aquino, que não, mas esses são antigos. A Maritain é contemporâneo, a Edith Stein também é contemporânea, e que tem na filosofia o encontro com a fé. A Edith Stein é muito curiosa a história dela, porque ela encontra a fé, mas é uma fé cristã católica. E ela é batizada em 1922, batizada na Igreja Católica. Ela estudava com Husserl. Lembra Husserl, da fenomenologia? Exatamente. Ela foi orientanda dele. Ela se exilou na Holanda durante a ocupação nazista, mas ela foi capturada, foi deportada. Ela pediu uma encíclica em defesa do povo judeu, porque ela não abandonou a sua identidade. Ela não abandonou quem ela era. Ela abraçou a fé católica, cristã católica. Ela não deixou de ser judia. Ela não abdicou de quem ela era. E ela não abdicou do seu povo. Ela pediu pela proteção do seu povo, o Papa Pio XII. Ela não foi atendida. E em 9 de agosto de 1942, junto com a sua irmã, ela foi assassinada nas câmaras de gás. Posteriormente, já nos anos 90, ela foi canonizada, acho que nos anos 90, ela foi canonizada, tornando-se Santa Teresa. O que é a obra dela? Lembram daquele texto que eu coloquei sobre o próximo? Não é quem eu amo, é quem passa perto de mim? Ela tem uma fenomenologia muito marcada pela questão da fé, pela questão daquilo que ela lê e pela questão do próximo. E ela vai refletir sobre isso. E ela vai falar do encontro. Nisso, a obra dela é muito próxima de outro autor, um autor judeu chamado Buber, Martin Buber, que fala do encontro e da presença, né? Então, ela também vai falar disso, da perspectiva fenomenológica, dessa necessidade de sair do
ego, do eu, para ir ao encontro do outro. O alter ego. Alter ego aqui não é um sodoma, é o outro. Também é parte do eu. E como que eu faço isso? Lembrando de você, da redução eidética, da suspensão do juízo, da epoqué. Então, ela propõe que a gente vá ao encontro do outro desta forma. Ir ao fundo do fato em si. Mas ir ao fundo quer dizer que eu suspendo todos os pré-julgamentos que eu tenho. Todos os juízos anteriores. Os pré-juízos, os pré-conceitos. Eu me abro para o outro, para compreendê-lo como ele é. Ele é o meu próximo. E ao fazê-lo, eu não julgo de forma alguma. Eu devo ir ao encontro dele como ele é. Buscar conhecê-lo como ele é. Suspendendo todo e qualquer juízo, preconceito, julgamento que eu tenha sobre quem ele é, quem ela é. É um puro encontro em que a aparência, em que todos os conceitos, em que o que me disseram, em que o que eu acho, eu deixo de lado. Eu quero ver o outro como ele é, tocar a sua alma. Não como ele é. Não como eu acho que ele é, ou como eu acho que ele deva ser. Ou como a sociedade acha. Ou como alguém acha. Ele ou ela, tais quais são. Edith Stein fala dessa necessidade de sair de nós para irmos ao encontro do outro. Um puro encontro. Num movimento tão necessário nos tempos divididos que vivemos. Isso é empatia, é aquela forma básica de sair de mim e do que eu acho, do que eu penso, e de incorporar a experiência do outro, o que ele vive, quais são suas dores, quais são suas alegrias. Mas isso com intencionalidade. Calçar o sapato do outro. Vestir a pele do outro, sentir o que ele sente. Com intenção mesmo de vestir a sua pele, os seus calçados e a sua vida. E entendê-lo e compreendê-lo sem julgar. A relação é esta vivência experienciada entre pessoas iguais. Porque eu saio de mim e vou até ele. E ele não é maior ou menor do que eu. Ele é um igual. Ele é sujeito como eu sou sujeito. E isso não ocorre de uma forma idealizada, mas ocorre num lugar e num tempo específico, na experiência do dia a dia, é na vida concreta, sabe? É na fila do mercado, é no banco de uma sala de aula, é através de uma tela, é no hoje, é no agora, é no aqui. Isto é relação para Edith Stein. Incorporar a experiência do outro sem nenhum tipo de julgamento dele. Ver com seus olhos, caminhar com seus sapatos, sentir o que ele sente, aqui e agora. Uma experiência de prazer, de dor, de dúvidas, de alegrias. A experiência do outro como se fosse a minha, para que eu o compreenda. E ele vivendo mesmo em relação a mim vai me compreender. Mas eu tenho que me abrir para o outro. E eu não posso exigir que ele faça o mesmo. Mas quando ocorre entre duas pessoas, quando isso ocorre, nós temos uma relação. Um momento lindo e fantástico. Um encontro entre duas pessoas. E ela fala das formas de vivência, a partir dessas noções de empatia
e de relação. Ela vai falar sobre formas como nós podemos viver. Na comunidade, a comunidade é aquela vivência orgânica entre sujeitos iguais e interdependentes. Iguais porque são sujeitos. Não existe a objetificação de alguém, uma relação de uso. Mas a compreensão de que os atos de cada um se refletem na vida de todos, na comunidade. Há uma abertura, há diálogo em relação ao outro, interpessoalidade, compartilha-se a cultura. Isto é uma comunidade. Eu compreendo quanto aquilo que eu faço interfere na vida dos demais, eles entendem como eles interferem na minha. Existe um diálogo. Como é que eu vou entender o outro e ele vai me entender se não é diálogo? A comunidade é o lugar onde há essa abertura dialógica em direção ao outro. Todos têm direito de falar, todos são ouvidos, então você tem uma comunidade aqui. Mas existe uma outra forma, né, de se relacionar, que é a sociedade. Na sociedade, os relacionamentos giram em torno de objetivos pré-definidos, funções, utilidades, acertos que são feitos. Por exemplo, quando se está em uma sala de aula, muitas vezes nós temos uma sociedade. Existem objetivos pré-definidos de aprendizado, funções, professores, alunos, e utilidades. O professor é útil quando sabe ensinar. O aluno é útil quando demonstra que aprendeu. Isso é acordado. Uma sociedade pode ser uma comunidade? Sim, mas ela não necessariamente é. E existe a massa. Os indivíduos que passam uns pelos outros não se percebem, não se veem. Eles se veem en passant, mas eles não se enxergam. Eles não vão além daqueles vultos que vêm passando do lado. A pessoa está do lado. Você não sabe o que ela sente. Não sabe quem ela é. Não sabe para onde vai, de onde veio. Se está doendo ou se ela recebeu uma grande notícia de felicidade. Só está ali, do seu lado. É a massa. É uma coleção de indivíduos. Não é uma coletividade. São essas as três formas de organização social, das quais a Edith Stein fala, a partir do seu conceito de empatia e relação. Então, com base nisso é que você vai fazer a atividade desta semana. Comunidade, sociedade ou massa. Você vai escolher um desses conceitos e vai dar um exemplo. Pode escrever um pequeno texto, um parágrafo, ou colocar uma figura, uma imagem, uma fotografia, um desenho, uma tirinha, alguma coisa. E até a